Olá, seja bem-vindo ao canal A História Não Contada. Meu nome é Guilherme e primeiramente eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo antes mesmo de sair aqui no canal. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu após o fim da Revolução Francesa, que foi tema do vídeo passado. O Império de Napoleão Bonaparte. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. Ao adotar o título de Imperador dos Franceses, Napoleão Bonaparte criou uma nova nobreza, formada por burgueses e por seus fiéis generais e marechais. Bonaparte estabeleceu na Europa continental o Império Napoleônico, o qual era um verdadeiro império familiar, impondo aos vencidos e tutelados o governo de seus parentes. O Império Napoleônico começou em 18 de maio de 1804 e terminou em 14 de abril de 1814. Essa forma de governo foi instituída após a nomeação de Napoleão Bonaparte como Imperador dos Franceses. Em 6 de novembro de 1804, o título seria confirmado através de um plebiscito. Em dezembro do mesmo ano, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador em uma cerimônia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde esteve presente o Papa Pio VII. O fato interessante é que o encarregado de coroar Napoleão era o Papa, porém Napoleão tomou a coroa das mãos papais e se autocoroou. Esse gesto mostraria sua afronta à Igreja e à religião. A Revolução Francesa trouxe consequências terríveis ao cristianismo, e não era a primeira vez que uma afronta à mesma ocorresse. Bíblias já tinham sido queimadas em praças públicas e o calendário revolucionário já tinha mostrado essa afronta, mesmo que imperceptível para alguns, pois destruía o que somente no cristianismo temos a resposta, que é a semana de 7 dias, tendo origens na criação. O período da Revolução e do Império Napoleônico foi marcado por uma sangrenta tentativa de mudar os costumes, e Napoleão, mais do que tudo, sonhava em conquistar todo o globo. Queria ele passar por cima de tudo para realizar seu desejo, inclusive da Igreja. O Império foi o auge da carreira do jovem general Napoleão Bonaparte. Seu destaque veio ao defender a França dos ataques que a mesma estava tendo das nações que a invadiram em resposta à Revolução Francesa e à condenação de Luís XVI. Por isso, Bonaparte tinha garantido o apoio do exército e deu um golpe de 18 de Brumário, que permitiu governar a França como cônsul. Apesar de o governo ser compartilhado com outras duas pessoas, ele neutralizou a ação dos seus companheiros. O Império ele também representou uma forma de manter as conquistas da burguesia após a Revolução e garantir a soberania popular. O título de imperador foi concedido a Napoleão pelo Senado francês em 18 de maio de 1804 e depois ratificado por um plebiscito em novembro do mesmo ano. O governo, contudo, não era absolutista, e sim constitucional, pois o imperador foi obrigado a jurar respeito à Carta Magna. Com o objetivo de obter mais legitimidade ao seu reinado, Bonaparte casa-se em 1810 com Maria Luísa da Áustria, filha do imperador Francisco I da Áustria e irmã da nossa futura grande imperatriz Leopoldina. Dessa forma, a continuidade imperial seria mantida pela descendência de Napoleão através do filho do sexo masculino, e portanto seu reinado continuaria. Como eu disse, Napoleão ele queria dominar tudo que estava ao seu alcance, e após sua coroação, ele se preparou para expandir seus domínios pela Europa e para enfrentar o que seria seu principal inimigo, a Grã-Bretanha. Bonaparte resolve atacar a Grã-Bretanha pelo mar, porém é derrotado na Batalha de Trafalgar, em 1805. Com isso, Napoleão percebe que só teria condições de invadir o país através do estrangulamento econômico, e por esta razão decreta o bloqueio continental em 1806. Este bloqueio continental consistia em proibir a todos os países europeus comercializarem com o Reino Unido. Aquele que desobedecesse seria invadido pelo exército francês. Vários países se recusaram a cumprir essa ordem, como Portugal e o Império Russo. Como resposta, Bonaparte ele declarou guerra a esses países. Nenhuma outra era para a esquadra britânica, e esse bloqueio se tornou ineficiente, pois havia contrabando pelo beneplácito da mesma. A esquadra britânica garantia o comércio entre suas colônias americanas e ainda apoiava países como Portugal. Dom João VI, rei de Portugal, é visto como um tolo, bobalhão e feio por alguns historiadores.
Para outros continua sendo feio, porém todo bobalhão não. Este homem, além de culto, era inteligentíssimo e sua estratégia foi brilhante contra Napoleão. Continuou comercializando com o Reino Unido, passando Napoleão para trás. Neste fato, ocorreu que quando Napoleão declarou guerra direta e a tomada de poder de Portugal, Dom João, com o apoio da Marinha Britânica, transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro, deixando as tropas francesas a ver navios. É daí que surge essa expressão. Nos lembra muito um jogo de xadrez, onde você pode tomar todo o tabuleiro do adversário, mas se não derrubar o rei, você não vence. E isso faz de Dom João um estrategista incrível. Um pouco antes de morrer, Napoleão ele escreve que Dom João VI teria sido o único a enganá-lo. O nepotismo era uma característica do Império de Bonaparte, pois quando ele derrotava os adversários, entregava o governo do território para seus irmãos e também aproveitava para casar irmãs com generais de sua confiança e os colocava para administrar em seu nome. No primeiro caso, temos o seu irmão, José Bonaparte. Ele foi declarado rei de Nápoles e depois rei da Espanha. Luís Bonaparte, proclamado rei da Holanda, e Jerônimo Bonaparte reinou sobre a Westfália, um território na atual Alemanha. As irmãs de Napoleão também foram contempladas com possessões. Elisa Bonaparte foi grã-duquesa da Toscana, Paulina Bonaparte foi princesa e duquesa de Guastália e Carolina Bonaparte, rainha de Nápoles. Os ideais revolucionários foram espalhados nesses países e serviram de base para a garantia dos direitos individuais. A expansão do Império Napoleônico, contudo, encontrou forte resistência dos russos e Napoleão foi derrotado às portas de Moscou em 1812. O imperador dos franceses não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes partes do seu domínio. Assim, em 6 de abril de 1814, Bonaparte abdica do trono. Vai para a ilha de Elba, na costa italiana, mas rapidamente consegue fugir e voltar à França, liderando um grande exército. No entanto, sofre a derrocada final na Batalha de Waterloo, em junho de 1815, sendo preso e exilado na ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa. Se vocês quiserem, deixem no comentário, pois estarei fazendo um vídeo a respeito das guerras napoleônicas. O Império Napoleônico deixou uma herança na França e na Europa. Na França, foram consolidadas as instituições já estabelecidas durante o consulado, o ensino público, o Banco da França, Código Civil e Código de Comércio. Igualmente, o país foi dividido territorialmente em departamentos. Por sua vez, na Europa, as guerras napoleônicas puseram termo ao Sacro Império Romano Germânico, provocaram o fim do feudalismo e cooperaram para o nascimento do nacionalismo em regiões como a Bélgica, Itália e Alemanha. Estes surgiram como países independentes ao longo do século XIX. Para Portugal, além da invasão do país pelos franceses e a transferência da corte para o Brasil, como eu havia mencionado, as ideias liberais influenciaram diretamente a Revolução do Porto de 1820. Após a derrota de Napoleão, as nações europeias se reuniram na cidade de Viena. O objetivo era restabelecer o antigo regime e as novas fronteiras europeias, conforme os desejos da Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia. Essas nações fizeram um pacto conhecido como Santa Aliança. As nações que venceram a França restauraram as antigas monarquias, que foram derrubadas durante a expansão napoleônica. Na Espanha, volta a reinar Fernando VII. A dinastia de Orange-Nassau retorna aos Países Baixos e a própria França inicia o reinado de Luís XVIII. E apesar do triunfo do conservadorismo sobre o liberalismo, a Europa ela seria dividida por uma série de revoluções burguesas nos anos seguintes. E esse foi o vídeo a respeito do Império Napoleônico. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. O livro indicado é o Guia Politicamente Incorreto, o Guia dos Guias, de Leandro Narlock. Meu muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.